Boa noite para todo mundo. A aula de hoje, ela é revisão daquelas outras duas aulas e aí a gente conclui aquela revisão, beleza? Tem jurisdição, não sei se vai dar tempo, né? Eu até parei por aqui. A matéria da nossa prova, ela cai atos processuais, cai jurisdição, tá? Então dá atenção a isso daí. Depois eu posso até dar um toque a vocês, mas eu me lembro bem que cai atos processuais e cai jurisdição. Não lembro se cai princípios, mas depois eu vejo para vocês direitinho. Mas vamos lá. Quando a gente fala em atos processuais, o principal objetivo do ato processual é fazer o próprio desenvolvimento do processo. Então, o processo, a gente quebra a inércia dele com a petição inicial e depois disso ele vai se movimentando com a participação, então, tanto dos magistrados, tanto das partes, dos advogados e dos auxiliares da justiça, tá? Quando nós falamos em parte, só para um lembrete, ali inclui a parte, autor e réu, e os seus advogados, tá? Por exemplo, quando a gente tem um ato postulatório, só antecipando, né? O ato postulatório ele é realizado através da petição, e quem faz a petição é o advogado, tá? Então, os atos processuais, então, eles servem para fazer essa movimentação do processo. O principal objetivo, né? Dentre os atos dos juízes, o principal ou os principais atos do juiz são os atos decisórios, tá? Os atos decisórios do juiz consistem, até para grande parte da doutrina, em 3: despachos, decisões interlocutórias e sentenças, tá? Mas aí, como nós temos os atos de impulso, as decisões interlocutórias vieram para baixo, as decisões de despacho de mero expediente vêm como ato de impulso, tá? O que são as decisões interlocutórias? Decisão interlocutória é aquela tomada no curso do processo, é uma decisão de mérito, mas que não põe fim ao processo. Alguns exemplos de decisão interlocutória: análise de justiça gratuita do pedido que nós vimos, né? As tutelas de urgência, entre outros pedidos mais, tá? Então, a decisão interlocutória nada mais é que uma decisão que o magistrado analisa no curso do processo, mas que não é capaz de pôr fim ao processo. Exemplo, a decisão que versa contra a justiça gratuita. O juiz nega ou concede a justiça gratuita e esta decisão não põe fim ao processo, porque ele não analisa, por exemplo, o seu direito, o seu dano moral. Ele está analisando o seu pedido de justiça gratuita, correto? Então, se ele negar o pedido de justiça gratuita e você for lá e recolher as custas do processo, você vai pegar e o seu processo vai continuar sem o benefício da justiça gratuita. E a sentença? A sentença é a decisão que põe fim ao processo de conhecimento e à execução, tá? Então, ela também é chamada de decisão terminativa de processo, porque ela é tomada ao final do processo. Mas não confundam esse final do processo tendo que aguardar todas as fases do processo. Existem duas sentenças, uma chama a sentença de indeferimento da petição inicial, que é aquela que o juiz, logo que você protocola a sua ação, ele já recebe e indefere a sua petição inicial. Geralmente, a principal causa de indeferimento da petição inicial é a chamada petição inepta. É aquela que não preenche os requisitos básicos de uma petição, ok? Outra decisão que também o juiz toma logo assim que ele recebe é a improcedência liminar do pedido. Eu protocolo a minha petição inicial, na primeira decisão do juiz, ele já dá improcedência liminar do pedido, ele já está falando que eu não tenho direito àquilo que eu estou pedindo. Como exemplo, nós podemos citar aí as decisões onde já existe súmula vinculante. Existe uma súmula vinculante que diz assim, ó: não cabe dano moral por demora no atendimento em banco, ou fila de banco. Aí você entra com uma ação de danos morais pedindo por atraso em fila de banco. Então, o que acontece? Como eu tenho uma súmula vinculante, eu não vou... O juiz vai dar... Valeu, cara. Vai dar uma improcedência liminar do pedido. Ou seja, eu já entro com a inicial e o juiz já dá uma sentença. A gente fala decisão terminativa do processo, decisão que é tomada ao final do processo, mas esse final pode ser prematuro, pode ser logo no começo da ação. Isso é o caso de indeferimento da petição inicial e a improcedência liminar do pedido. Um está previsto o indeferimento no 330 do CPC e a improcedência liminar do pedido no 332, tá? Só para vocês saberem.
Mas como regra, então, a sentença é aquela que põe fim ao processo de conhecimento ou de execução. Conhecimento é aquela ação que você busca dizer o direito. Execução é aquela que onde você já tem um título executivo, seja ele judicial ou extrajudicial, e você busca a satisfação do seu direito. Por isso que alguns chamam a fase de execução de fase satisfativa, porque você busca satisfazer o seu direito. Exemplo, eu entro com uma ação de dano moral, eu ganho, e aí você não me paga. O que eu faço? Passou o trânsito em julgado, acabou a fase de recurso, eu vou lá e entro com o cumprimento da sentença, que é a execução dentro de aspas, tá? Ou seja, eu quero satisfazer agora o meu direito, uma vez que você não me pagou, beleza? Os atos instrutórios. Gente, quando a gente fala em ato instrutório do magistrado, ele vem com a ideia de prova, instruir o processo, instrução, processo, provas, né? E olha que interessante, as provas que são produzidas no processo são provas para o juiz. Então o juiz pode, de ofício, pedir a produção de uma prova, ou até mesmo ir no local. Exemplo, vamos imaginar uma ação onde envolve crime ambiental. E aí o Ministério Público faz uma denúncia, então, da morte, da mortandade de peixes, qualquer coisa nesse sentido. O juiz, ele pode ir ao local, ver se realmente está acontecendo ou não. Não é tão usual, mas ele pode. Além disso, as partes dizem as provas que querem produzir. Exemplo, eu quero ouvir o depoimento do réu. Eu quero ouvir testemunha. Mas o juiz também pode ter, de ofício, querer que produza alguma prova, falar, olha, eu quero que intima o perito, eu quero ir assim por diante, tá? Isso é o que nós chamamos, então, de atos instrutórios. Eles estão ligados à produção de provas. E os atos de documentação? Atos de documentação, como a própria palavra diz, são aqueles que devem ser documentados nos autos, no processo. O principal ato de documentação do magistrado é o quê? Fazer a termo ou tomar a termo as alegações realizadas em audiência. Só que quando a gente fala em documentação, você imagina nisso aqui, um papel escrito. Você fala, isso aqui é um documento, concorda? Só que não é só isso. Por exemplo, a mídia gravada também é um documento. Então, por exemplo, quando a parte vai no processo e ela vai prestar um depoimento, uma oitiva de testemunha, tanto faz, e aquilo é gravado num CD, do qual é disponibilizado, documentado para as partes. Então, as partes têm acesso àquela gravação em vídeo e áudio da audiência, correto? Isso é ato de documentação do magistrado. O principal ato de documentação do magistrado é documentar as audiências, tá? Ato de coerção. Gente, este ato aqui, ele também é chamado de uma forma muito carinhosa de superpoderes do magistrado. Por que é chamado de superpoderes do magistrado? Porque o CPC, quem quiser depois olhar, no artigo 139, inciso 4, ele trouxe um poder que até então o magistrado não possuía. Olha só, no caput diz que o juiz dirigirá o processo conforme as disposições desse código, incumbindo-lhe. E aí lá no inciso 4 diz assim, determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. O que isso quer dizer? Que o juiz pode fazer qualquer coisa para fazer cumprir uma ordem dele. Por isso que a doutrina, alguns autores têm denominado isso de superpoderes do magistrado, ou também chamada de medidas coercitivas atípicas. Por que atípicas? Se vocês se lembram no dia que nós tivemos essa aula no Zoom, eu mostrei para vocês o que o magistrado pode fazer com esse poder. Exemplo, cancelar seu CPF, cancelar sua carteira de motorista, cancelar seus cartões de crédito. E aí eu mostrei lá a notícia daquele caso da Prefeitura da Bahia, aonde então um indivíduo que tinha passado no concurso público não foi nomeado, ele entrou com mandado de segurança, o juiz então deu a ordem que a prefeitura o contratasse. A prefeitura não tinha verba, não tinha feito previsão orçamentária para contratá-lo,
e descumpriu a ordem judicial. O juiz, então, para fazer valer a sua ordem judicial, mandou cortar a energia elétrica da prefeitura. Que uma coisa tem a ver com outra? Ah, mas era o único jeito de fazer a prefeitura contratar ele. Então, por isso que vem se discutindo que o juiz, com esse poder do 139, inciso 4, pode fazer qualquer coisa. Cancelamento de passaporte, retenção de carteira de motorista, cancelamento de cartão de crédito, CPF, assim por diante. Pode falar. Por isso que tem agora a lei de autoridade, vai pegar essas ações? Não pega. Sabe por que não pega? Porque o abuso da autoridade, ele tem que ter um dolo. Exemplo, o indivíduo deveria ser solto e por ele deixar de ser solto, ele se nega a assinar um alvará de soltura. Isso é um abuso. O ato dele tomar medidas atípicas não é. Agora, um outro exemplo de abuso de autoridade. Exemplo, você me deve R$1.000, e aí eu peço uma penhora online, aquela penhora que bloqueia a sua conta de forma online. O juiz, então, penhora a sua conta que tem R$10.000. Ou seja, está cobrando 10, ele bloqueou através da penhora 10 vezes o valor que ele deveria penhorar. Isso gera abuso de autoridade. Isso tudo aqui não gera abuso de autoridade. Ele está no estrito cumprimento do dever legal, ele quer fazer valer uma ordem judicial. Isso decorre de uma norma que a gente denomina de norma de poder de império, que por isso que ele é imposto, você tem que cumprir. E esta ideia é para as pessoas terem medo da ordem judicial e cumprir a qualquer custo. O juiz, há alguns exemplos, ele pode utilizar o uso da força. Você entra com uma ação de reintegração de posse, recebe então a intimação que você deve desocupar aquele imóvel no prazo determinado para o juiz. Você não desocupa. O que ele manda fazer? Que o oficial de justiça retorne lá com força policial para que te tire daquele local. Isso é o uso da força. Nós temos até mesmo a possibilidade de cerceamento da liberdade, que é no caso do devedor de alimentos. O que ele faz valer? Se não pagar a verba alimentar, o senhor vai ser preso. Inclusive, é a única exceção da prisão civil, né? Prisão civil devedor de alimentos. Isso tudo decorre desse poder de império, de fazer cumprir uma ordem judicial. Joia? Então, a questão do abuso, ela é bem limitada, não é assim tão genérico. Joia? Então, esse poder, ele é chamado, então, de medidas coercitivas atípicas. Por que atípicas? Porque fogem do normal. Fogem de penhorar um carro, não. Reter um passaporte, qual que é o objetivo, a justificativa? Se a pessoa não paga a dívida que tem, como é que ele está viajando para o exterior? Se a pessoa não tem dinheiro para pagar suas dívidas, como é que ela tem um veículo e está se dando ao luxo de usar um veículo próprio ao invés de usar o transporte público? Se a pessoa está em dívida, como é que ela tem faturas de cartão de crédito com valores altíssimos e assim por diante, tá? Então, este poder é um dos maiores poderes que o magistrado tem. Nós chamamos de ato de coerção, porque a ideia é fazer valer uma decisão judicial, podendo utilizar até mesmo o uso da força, o cerceamento da liberdade ou ainda as medidas atípicas que nós acabamos de discutir. Joia? Aí tem decisão do juiz, você discute segundo. Mais ou menos, né? Os atos das partes. Então, quando a gente fala em parte, lembre que são os autores, os réus e os advogados das respectivas partes, tá? O principal ato é o postulatório. Postular quer dizer pedir, requerer. Então, o ato de postular, ele ocorre através das petições. Joia? E os atos dispositivos? Olha que legal. O ato dispositivo está ligado à ideia de dispor, abrir mão. A parte, ela pode abrir mão do seu direito. Olha que situação. Imagine, então, que eu ingresso com uma ação contra o senhor. Eu estou processando o senhor. E aí, no curso do processo, eu viro e falo assim: gente, para que eu estou fazendo isso? O que eu vou ganhar com isso? Vou abrir mão desse processo. Vou desistir da ação. Eu posso fazer isso? Posso. Se houve a triangulação processual, eu vou depender da anuência do réu, tá? Ou seja, se o réu já contestou a ação, eu dependo que o réu concorde com a minha desistência. Mas você acha que ele não vai gostar da ideia? Não confundam desistência da ação com renúncia do direito. A renúncia é tipo o ponto máximo do budismo da pessoa. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu ingresso com uma ação e eu falo assim, eu tenho direito a receber, e eu falo, eu estou renunciando ao meu direito.
Qual que é a diferença de desistir do processo para a renúncia? Na desistência do processo, o réu concordando, o juiz homologa e extingue o processo sem resolução de mérito. O que isso quer dizer? Que eu posso ingressar dentro do prazo prescricional da ação novamente com a ação. Joia? Já a renúncia, ela é irretratável. O que isso quer dizer? Se eu chegar no processo e falar, estou renunciando do meu direito, eu não posso mais entrar novamente com aquela ação. Conseguiu ver a diferença? E isso é o que nós chamamos de ato dispositivo. Quem pode fazer isso é a parte, tá? Professor, o advogado pode renunciar ou desistir de uma ação? E aí e essa é a pegadinha. A resposta é, depende. Mas não é depende genericamente, depende dos poderes da sua procuração. Está lá no artigo 105 do CPC. Se o seu cliente lhe der uma procuração dizendo que você tem o direito de renunciar, desistir, o advogado pode fazer. Mas esse poder tem que ser um poder específico, tem que vir escrito lá, que o advogado tem poder de desistir, de renunciar, não é genérico, não é a procuração simples que gera esse poder, tá? Então, em regra, o ato dispositivo pertence à parte, mas se ela outorgar através de uma procuração, o advogado pode fazer. O que geralmente acontece é que a própria parte faz isso, acompanhada do advogado, mas quem faz isso é a parte. Consta na ata lá que o autor renunciou, o autor desistiu da ação, ok? O réu não tem como desistir da ação, tá, gente? E nem renunciar à ação, porque o direito não pertence a ele. O que ele pode fazer é concordar com o direito, transacionar, falar, olha, eu concordo que eu realmente fiz o dano nele, eu vou pagar aqui os 10 mil reais que ele está me pedindo, o que ele nunca havia acontecido. Joia? Os atos instrutórios. Os atos instrutórios aqui estão ligados à produção de prova. Joia? Intimamente ligado à produção de prova. Então, aquelas provas que estão ao alcance do autor. Os atos instrutórios e os atos reais, eles quase que conversam. A diferença dos atos instrutórios, ele pode ser o desejo na realização da prova. Tipo, olha, intima o meu vizinho para ser ouvido. Ou seja, os atos se misturam. Através do ato postulatório, eu peço então que seja ouvido meu vizinho como testemunha. Já o ato real é aquele que a própria parte realiza. Exemplo, ele chega e fala, olha aqui meu documento, olha aqui a cópia da certidão, eu chego na audiência e eu vou prestar então as minhas informações, o meu depoimento. São atos realizados pela parte, são os atos reais. Por isso que eles não se misturam com os atos instrutórios. O ato instrutório é aquele que ele deseja produzir uma prova, enquanto o ato real, ele realiza o ato. Joia? Beleza? Os atos dos auxiliares. Primeiro, nós temos os chamados atos de comunicação. Ou seja, incumbe aos auxiliares da justiça realizar então os atos de comunicação. Só como adendo, quem são os chamados auxiliares da justiça? Gente, compõe chefe de secretaria, oficial de justiça, distribuidor, gestor, contabilista, perito. Tudo isso são os auxiliares, são aqueles que fazem a justiça andar. Joia? Oficial de justiça, gestor, chefe de secretaria, distribuidor, contabilista, são aqueles que trabalham por trás das cortinas. Beleza? Os assessores e assim por diante. Os principais atos dos auxiliares da justiça. Os atos de comunicação, a citação e a intimação. Eu até separei aqui para explicar eles separadinho, tá? A gente vai ver já já. Os atos de execução. Os atos de execução são aqueles realizados por ordem do juiz. Exemplo, o juiz então dá uma decisão determinando a reintegração de posse. Mas é o juiz que vai lá cumprir isso, ele vai lá e fala, vou lá cumprir a minha ordem judicial. É ele que cumpre? Não, é o oficial de justiça. Então o oficial de justiça que leva essa ordem do magistrado determinando a desocupação do imóvel. Isso serve para penhora, isso serve para todos os atos para fazer cumprir, até mesmo, exemplo, uma designação de audiência.
O juiz dá uma decisão, aqui ó, uma decisão de mero expediente, eu não falei de impulso, né? Me lembro que eu já falo. Ele dá uma decisão de mero expediente, que é um despacho de mero expediente, dizendo assim, designe a audiência de conciliação. Ó, quem vai marcar a audiência de conciliação é o auxiliar da justiça, denominada chefe de secretaria, ou em alguns estados, gestora, tanto faz como aqui, beleza? Só voltar aqui que eu pulei, ó. Ato de impulso. Lembra do princípio do impulso oficial? A jurisdição é inerte, ela é paradona. Ela é provocada através da petição inicial que quebra a inércia da jurisdição. Uma vez quebrada a inércia da jurisdição, recai o que nós chamamos de princípio do impulso oficial, ou seja, que o processo tem que ir andando, e ele anda pelos despachos de mero expediente. Qual que é a diferença de despacho de mero expediente para sentença e decisão interlocutória? Olha só, na sentença é uma decisão que analisa direito e põe fim ao processo, concorda? Decisão terminativa de processo. A decisão interlocutória, ela analisa direito, mas não põe fim ao processo. E o despacho de mero expediente? Ele não tem análise de direito, ele só serve para impulsionar o processo, só serve para fazer o processo andar. Exemplo, quando o juiz dá uma decisão assim, ó, junte os documentos que estão pendentes, marque uma audiência de instrução, são aquelas decisões que não analisam direito, só servem para fazer o processo andar. Isso nós chamamos de atos de impulso, e aí ele ocorre através das decisões chamadas de despacho de mero expediente, tá? Eu tinha visto que eu tinha pulado. Os atos de documentação, gente, olha que legal. O gestor, ou chefe de secretaria, é o guardião do processo, isso é tão bonito, né? Recai a ele, então, tomar conta do processo, recai a ele tomar conta da sua organização, da sua forma. E quando a gente fala isso, é ato de documentação. É ele, então, que junta os documentos, é ele, então, que numera as páginas, é ele que dá a rúbrica, é ele que vê o que está faltando. É o chefe de secretaria. Eu lembro que no dia lá da nossa aula, até coloquei o artigo, né? E aí eu coloquei o que o chefe de secretaria tinha que fazer. Eu falei, vai ter um monte de estagiário se negando a numerar a página de processo, porque diz que quem tem que fazer isso é o chefe de secretaria, e não o estagiário. Enfim. Então recai a ele essa organização do processo. Só que olha que engraçado. Quando a gente fala isso, a gente imagina aquele processo de papel, numerar. O processo judicial eletrônico, o PJE, hoje, praticamente o próprio sistema faz o que o gestor, o chefe de secretaria tinha que fazer. Porque você junta, ele organiza, ele numera, gera o número de ID e assim por diante, tá? Mas recai a ele ver a ausência de documento, algum documento que foi apagado do sistema e assim por diante. Então, no PJE, mudou o papel dele, mas ele continua sendo guardião do processo, inclusive eletrônico. A maioria dos gestores ainda são da velha guarda, então eles têm enfrentado sérios problemas com o processo PJE. A exemplo, eu posso falar da prática, nós vemos os processos físicos andando mais rápido que os processos eletrônicos, enquanto o eletrônico deveria andar mais rápido, porque tem menos burocracia, não tem papel, está lá 24 horas, não tem desculpa, vai entender. Ainda há um preconceito, tanto dos advogados, tanto dos auxiliares da justiça quanto ao processo eletrônico, tá? Pra vocês terem ideia, agora que vai ser implantado o PJE nas varas criminais, que os criminais ainda não eram eletrônicos, olha que loucura isso. Até foi bom essa fase de pandemia, porque está todo mundo aprendendo a trabalhar com processo eletrônico, eu digo não os advogados, mas os servidores das varas criminais, porque as cíveis já eram todos eletrônicos. Quando eu vejo dificuldades que então, muito do PJE é reclamação do advogado, porque fala, eu falo, ó, poeticamente é muito melhor pegar um processo do lado, eu colocar aqui, eu fazer uma petição olhando, é muito mais fácil. Mas o PJE faz isso, põe lá, gerar processo em ordem decrescente, ele enumera, gera o processo eletrônico. E aí você divide a tela, de um lado deixa o processo, do outro o Word você faz, só que a pessoa fala, eu tenho que fazer. Então, as pessoas primeiro reclamam, tirando quando ele dá pau. Aí quando ele dá pau, realmente não tem o que fazer. Eu vou explicar na hora que chegar nos prazos aqui, quanto ao PJE, instabilidade, essas coisas, vocês vão ver que doideira que é. Atos de impulso.
Quais são os atos de impulso, então, dos auxiliares? A exemplo, nós temos aí as certidões. Por exemplo, quando o juiz, ele diz lá, quando ele dá um despacho, determinando a citação do réu para apresentar a resposta, faz audiência, ou qualquer coisa desse sentido, recai a esse indivíduo chamado chefe de secretaria, que é aquele que chama de gestor, certificar se a parte juntou ou não juntou a contestação, se juntou ou não juntou dentro do prazo para contestar, e assim por diante. Isso nós chamamos de certidões, não sei nem onde está, das certidões. Além disso, nós temos as juntadas dos documentos. Exemplo, quando o Ministério Público dá um parecer na demanda, é o chefe de secretaria que fura o papelzinho, que coloca no processo, que numera, isso é a juntada. No processo eletrônico, é ele que vê que a parte juntou um documento e então vai remeter para o juiz analisar, vai remeter para outra parte contradizer e assim por diante, tá? Beleza quanto a essa parte aqui? Suavão, né? Citação. A citação tem como regra a comunicação da parte de um processo que está sendo movido contra ele. Num conceito bem genérico, citação é isso, dar ciência daquilo que está sendo imposto à pessoa. Lembra quando nós vimos a diferença do princípio do contraditório, da ampla defesa? Lembra que eu disse que o contraditório está ligado à ciência? Aqui, ó, ciência. Enquanto a ampla defesa está ligada ao direito de se defender, utilizando todas as ferramentas divididas em direito. E lembra que eu disse que a citação ela é obrigatória, sob pena de nulidade, e a ampla defesa ela é facultativa. Isso na esfera civil, tá? Civil, trabalhista, penal não. No penal, se a parte falar eu não quero me defender, o juiz então vai nomear um advogado dativo, um curador ou a defensoria pública, porque no penal ele tem que ter direito à defesa, por mais que ele fale que não quer se defender, ele pode chegar lá e confessar o crime, mesmo assim ele tem direito à defesa. Inclusive no penal, a ausência de defesa qualificada, defesa técnica, gera nulidade da defesa. Então se chegar lá com um advogado bosta, e o cara fez um monte de cagada no processo, um monte de termo errado, né? Fez um monte de coisa errada no processo, ou depois chega outro advogado e fala, olha, falta de defesa técnica, olha quanto erro, anula o processo e volta o processo, tá? Então a citação, ela é dividida em citação real e citação ficta, ou citações reais e citação ficta. A real, hoje, a regra de citação, olha que legal, é que a citação ocorra pelo correio e não pelo oficial de justiça. No CPC antigo, nós tínhamos que a regra era pelo mandato, ou seja, aquele que o oficial de justiça vai lá no sapato e fala, oi, seu João, tem um presente para o senhor, o quê? Um processo. Isso é a citação feita pelo mandato do oficial de justiça. A exemplo, nós podemos falar das ações de juizado especial. Juizado especial tudo é o quê? Correio. Joia? Na justiça comum, ainda não é assim, né? Então, embora seria mais barato, nós temos algumas complicações. Mas eu posso ir além. Hoje, não está aqui, mas o STJ já reconheceu, inclusive, a possibilidade de citação via WhatsApp. Né? Que doideira. Beleza? E as citações fictas? Olha só, a primeira delas é a hora certa. Ficta é que você imagina que a pessoa tenha sido citada, tá? Por isso que fala ficta. Enquanto a real, ela foi citada. Aqui a gente entende que ela tenha sido. Imagina a seguinte situação: eu sou genitor, então, de uma criança, me separei, e aí, olha só, no divórcio, nós não regulamentamos alimentos. Eu fiquei com a guarda da criança, né, com a guarda ficta, aquela guarda não jurídica, aquela que eu tenho a guarda, mas eu não documentei, e a genitora não paga alimentos. O que eu faço? Eu ingresso, aí eu quis dar aquelas brigadinhas no telefone e tal, vai pagar, aquelas coisas bem tipo, beleza. E aí eu falo, então vou entrar com ação, não sei o que, você vai ver, a gente vê na vara, que estranho. Beleza, entrei com ação judicial e ela sabe que eu entrei. E aí o que acontece? O oficial de justiça chega lá para poder citar ela. Aí o que ela faz? Esconde debaixo da mesa, fala assim, vai lá mãe, atende o oficial de justiça e fala que eu não moro mais aqui. Aí chega a genitora da mãe, né, da criança, chega e fala, não, ela mudou, não mora mais aqui. Para onde ela está? Foi para Pará, foi lá para Peixoto, sumiu. Vai para Peixoto some, né? Foi lá para Peixoto, nunca mais apareceu.
Aí fala, tá, beleza. Aí o oficial de justiça certifica isso, que compareceu no local, citado então na peça inicial, para buscando então citar a parte, mas lá estando, tal pessoa, genitora então da ré, alegou que a mesma não residia lá. Quando junta isso daqui, ó, ato de... Cadê o ato juntado? Ato de impulso. O gestor então junta a certidão. Aí o que faz? O juiz aqui, ó, vai dar uma decisão de mero expediente, dizendo assim, ó, tendo em vista a certidão negativa do oficial de justiça, intime o advogado do autor, ó, outro ato, para que manifeste sobre a certidão negativa. Aí o advogado fala assim, mas que biscate de sogra, hein, sogra? Ela mora lá, é minha vizinha, eu sei que mora lá, tá mentindo. Aí o que eu faço? Peticiono no processo, falo, olha, ela realmente mora lá, ela está se esquivando de ser citada, porque eu tenho certeza, eu vi ela que ela mora lá, etc. O juiz então manda uma nova citação para poder ser cumprida. Lá chegando então, o oficial de justiça já leu e viu que tem uma manobra aí tentando se esquisar de receber a citação, está se escondendo. O que ele faz? Ele fala, ó, cadê fulano? Não está aqui, não mora aqui. Fala, mora sim, eu sei que ela mora aqui. Não, como é que o senhor sabe? Eu vi ela entrando aqui. Não, aí já fica, né? Beleza, fala, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou estar aqui dia 22/5, às 15 horas, para citá-la. Se ela não estiver aqui, citarei quem estiver. Isso é o que nós chamamos de citação por hora certa. Ou seja, ele chega lá e fala, olha, ei sogra, eu estou citando a senhora no local da mulher, e é considerado citado. Isso é citação por hora certa, tá? Isso acontece? Bastante. Depende da demanda, né? Se for uma capivara, aí que esconde mesmo. Estou falando ali mesmo, mas não é capivara. A citação por edital. A citação por edital é quando eu não consigo localizar a pessoa. Exemplo, o cara saiu para comprar cigarro e nunca mais voltou, já tem 20 anos. Caso clássico. E aí o que acontece então? Eu primeiramente na minha petição inicial, eu falo assim, juiz, eu não sei aonde está o Juca sumiu. O senhor pode então oficiar os órgãos oficiais tentando encontrá-lo? A juiz, sim, beleza. Ele manda ofício para Justiça Eleitoral, manda por INSS, ele manda para vários órgãos públicos, né? E não localiza, não acha nada a respeito dele. Então nós falamos que a pessoa está em local incerto e não sabido, tá? Você já na petição inicial alegar que está incerto e não sabido é muito arriscado. Por isso que a gente sempre pede primeiro os ofícios. Eu posso falar que está incerto e não sabido? Pode, de cara. Só que, imagina se esse cara mora na mesma cidade, é seu vizinho, por mais que você não tenha má fé, o advogado de defesa fala, olha, como é que não sabia, ele era vizinho. Então por isso que a gente sempre pede essas diligências, tá? Então a citação por edital é quando eu não consigo localizar. E olha que doideira. Quem aqui, em algum dia, falou assim, eu estou de bobeira em casa, vou lá no fórum ler os editais, para ver se tem alguma coisinha para mim. Você já fez isso? Foi em cada vara lá do fórum, leu o quadro de publicação, para saber algum edital de citação com o nome do senhor? Ninguém faz isso. Por isso que a gente fala que a citação por edital, ela tipo assim, desculpa o termo, mas ela é inútil, porque ninguém faz isso. Até que hoje, com as publicações eletrônicas, né, ficou mais fácil. Você entra lá no Google, digita seu nome, você pode descobrir aí uma citação por edital. Mas tipo, a citação por edital tem um objetivo, gente. Se você achar que é citar a parte, esqueça. É não gerar nulidade processual. É para isso que serve. É dizer, olha, a parte foi citada, muito embora não tenha sido fisicamente. Citou achando que a parte vai ler um edital. Joia? E através do meio eletrônico. Gente, depois da lei de 2006 ou 2008, que implementou o PJE, as publicações hoje, elas ocorrem através dos meios eletrônicos, tá? Através dos meios eletrônicos, é possível. Dentre aqui, nós poderíamos falar dos e-mails, etc. Nós estamos começando a caminhar no sentido das citações eletrônicas. E aqui, por exemplo, entra o WhatsApp, e aqui entram outras ferramentas, a citação via e-mail.
Exemplo, na Justiça do Trabalho já é pacífico, que nas empresas com um número de funcionários superior, se não me engano, acho que é 20, eu não lembro mais, as citações são por e-mail. O tribunal ele tem cadastrado o e-mail da empresa. Então, por exemplo, a FACIP, o frigorífico, a usina, são empresas que têm o maior número de funcionários. Toda citação, intimação, vai tudo para aquele e-mail que foi cadastrado lá, tá? Então, por isso que essas empresas têm até uma pessoa responsável para tomar conta desse e-mail, que geralmente é um e-mail que só recebe citação e intimação jurídica, beleza? Isso vem através do PJE. O CPC, ele colocou lá na parte dispositiva, muito legal que a parte dispositiva fica ao final, né? O CPC fez ao contrário, achei bonitinho isso. Porque geralmente, igual você pega o Código Civil, a LIC fica no começo, né? Aqui vem ao final. Ele coloca que, quer ver, ó, que bonitinho? Que ia ser feito um cadastro de e-mail, tal. Não lembro onde está. Eu sei que falava aqui na parte final, acho que é M65, não. Eu não lembro. Que falava assim, que a pessoa teria que pegar e cadastrar o e-mail. Só era excluído o microempreendedor individual, as empresas de pequeno, as médio porte, tal. Ela deveria fazer seu cadastro junto aos tribunais de justiça. Só que eles esqueceram de colocar uma pena caso isso não fosse feito, então ninguém fez, cara. Não vou achar aqui agora. Tem um montão de coisa aqui, revogando, voltando. Uma pena. A União está... gente, não vou achar agora não. Ficar lendo tudo aqui vai dar muito trabalho. Pois vocês olham, ficam do 1045 para o final, lá que vai trazer essa questão. E o pior é quando você está lendo correndo aqui, sim, você passa o olho e não vai achar nunca, então nem vai adiantar. Depois vocês conferem, tem escrito lá que as empresas tinham que cadastrar o e-mail junto aos tribunais de justiça para receber intimação, citação, no prazo máximo, acho que 60 dias depois de entrada em vigor. Ninguém fez isso, porque não tinha pena. Quem é louco? Joia? As intimações, gente. As intimações têm o objetivo de gerar uma determinação judicial, tá? As intimações, elas podem gerar um efeito preclusivo. Ou seja, eu tenho que fazer uma coisa, eu deixo de fazer, e aí depois eu não posso mais fazer. Beleza? Então pode gerar efeitos. Então, as intimações, em regra, elas ocorrem em nome das partes e seus advogados. Então, a partir do momento que eu constituo um advogado no processo, quem vai receber essa intimação é o advogado. A publicação na imprensa oficial sai em nome do advogado, correto? Quanto ao tempo do ato processual, vamos lá. Gente, aqui isso aqui que eu vou explicar é cível, tá? Depois a gente vai ver um penal com calma. O tempo do ato, ele é sempre realizado em dias úteis. Por que eu estou dizendo isso? Então, as citações, as intimações, as diligências ocorrerão em dias úteis. Mas isso, gente, eu vou explicar já umas coisinhas, vocês vão entender. Então, em dias úteis, de 6 horas às 20 horas, beleza? Além disso, como funciona, então, a realização dos atos nos processos eletrônicos e nos processos físicos? Gente, então... lá é para cumprimento. Então, exemplo, se eu tenho, o juiz determina uma busca e apreensão, uma reintegração de posse, esta vai ocorrer a partir das 6 horas da manhã até as 20 horas, ok? Correto? Com uma observação, pode haver extrapolação do horário? Sim. Imagine, isso não acontece em regra, mas imagine que uma reintegração de posse esteja marcada para as 18 horas. Começa a reintegração, o ato começou a ser realizado que horas? Às 18. Ele pode prorrogar depois das 20? Sim. Exemplo disso são as audiências. Não é comum ver audiência à noite, não é. Mas o senhor já deve ter visto alguma audiência, principalmente na Justiça Federal, que passa das 8, 10. Eu já fiz audiência de crime de estelionato na Justiça Federal, que nós estamos de lá com mais de meia-noite. E a audiência começava às 4 horas da tarde. Isso pode?
Sim, porque o ato começou antes daquele horário, mas ele pode se prorrogar. Tem juiz, vocês vão aprender em processo, que, por exemplo, o ato instrutório ou a audiência de instrução é um ato único. Começou, tem que terminar. Gente, mas em comum acordo, as partes podem falar, vamos prorrogar o ato para amanhã? Vamos. Porque, imagina você começar uma audiência 2 horas da tarde, você meia-noite está sentado lá, é impossível. Então o juiz pode suspender e aí ele continua no outro dia, ok? Quanto ao cumprimento dos prazos, então os prazos correm em dias úteis, em civil, tá? Em penal, nós temos um Código de Processo Penal, então aqui é Código de Processo Civil, aqui nós contamos em dias úteis o prazo, só que esses prazos são os prazos processuais, então os prazos processuais são contados em dias úteis, os prazos materiais são contados em dias corridos. Professor, me explica? Sim. Prescrição eu conto em dia corrido, eu tenho 5 anos para entrar com uma ação consumerista, são 5 anos corridos, não são 5 anos em dias úteis, ok? Já o prazo para contestar, o prazo para fazer algum ato no processo, esses são atos processuais, então são dias úteis. Contagem de prazo, em civil, eu não conto o primeiro e conto o último. Em penal, eu conto o primeiro e não conto o último, é o contrário, tá? Então, em civil, a gente não conta o primeiro dia de prazo, mas conta o último. E em penal, nós contamos o primeiro e não contamos o último. Lá é diferente, no final das contas é mais ou menos quase a mesma coisa, um dia de diferença, né? Quanto ao cumprimento dos prazos, gente, no processo eletrônico, você pode cumprir até às 11h59 do horário de Brasília, mas eu não me arriscaria brincar de fazer isso no último dia de prazo com o PJI, porque se ele emburrar com você, ele não ler seu certificado digital, sua internet cair, é problema seu, porque o sistema está lá, apto e funcionando. Se for o problema do sistema, ele gera uma certidão de indisponibilidade. Só que essa indisponibilidade, para ser contada como suspensão do prazo, ela não é 5 minutos, não. Porque você teve 24 horas de um dia para cumprir o prazo, né? 11 horas e 59 minutos. Esses 59 segundos você deixou para o final do final, então você que se deu mal, tá? E nos processos físicos? O prazo é o horário de funcionamento do fórum. Então, aqui no Mato Grosso, o fórum funciona até às 19 horas. Em outros lugares, funciona até às 18 horas. Então, vai ser de acordo com o Tribunal de Justiça, tá? Aqui funciona das 12 horas, do meio-dia, às 19. Por exemplo, em Minas é de 11 às 18. Então, cada estado é de um jeito diferente, porque isso é regra de regulamentação do Tribunal de Justiça, e não do Código, joia? Então, se for processo físico, é durante o horário de expediente. Se for processo eletrônico, eu sigo, então, o horário de Brasília, às 11h59. Um detalhe, mesmo no processo físico, eu posso utilizar petições eletrônicas. Olha que doideira. Então, no processo físico, vamos supor que você tenha perdido, se chegou fora, fechou. Você fala, isso aí, me dei mal. Aí sabe o que você faz? Você entra aqui, ó. Isso daqui, ó. Portal eletrônico do advogado. E aí o que eu faço? Eu faço uma petição eletrônica no processo físico. Só que tem uma questão. Isso daqui é pago. Eu pago por folha. Então como é que funciona? Eu faço a petição, protocolo ela, e aí ele vai gerar um boleto. Você paga por folha, 25 centavos por folha. Por quê? Porque isso vai ser enviado para o e-mail da vara, e aí o gestor vai imprimir ele com dinheiro público, né? Com a verba, papel e tinta pública, e aí ele vai juntar no processo. Então por isso que você paga isso daqui, essa taxa, é uma taxa de materialização da petição eletrônica no processo físico. Custa 25 centavos a folha. Então, este daqui é o grito do desespero. Perdeu o prazo, fora fechou, você faz. Muito embora, vocês nem precisam saber disso, que os estiverem advogando, vocês não vão fazer isso. Só se não de outro jeito, tá? Beleza, moçada? Dúvidas aqui? Suavão? Eu queria entrar em